E aí, galera, vamos nessa! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Isabela, tudo bem? Boa noite, Wanda. Fala, Eric, boa noite. Daniela, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Hoje eu vou conversar com o médico Dr. Cláudio Brasil. Vamos conversar sobre a guerra contra a carne. Muito bom, vamos entrando. Boa noite, Rosângela. Sejam bem-vindos. Boa noite. Show, só aguardando o nosso convidado entrar para a gente já começar. Já convidei o Dr. Cláudio. Boa noite. Vamos entrar. Sejam bem-vindos. Dr. Cláudio Brasil já está na área. Ver se a gente consegue conectar. Aê! E aí, Henrique, tudo bem? Tudo show de bola, meu amigo. Tudo bem com você? Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo super bem. Beleza, beleza. Vamos conversar então, cara. Que show, cara. Prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra para mim porque eu acompanho vocês. Eu acho que tem uma batida, uma vibe muito legal no Rebelião. E eu curto muito, cara, a batida de vocês, a energia que rola. Hoje rolou uma treta ali de tarde ali, eu achei a tua condução muito boa, cara. Acho Pois muito é, bom, eu muito acho bom. É um interessante orgulho estar nesse grupo. a gente ter essa liberdade para discutir todas essas coisas, né? E para conversar livremente. Porque, afinal de contas, onde é que a gente vai se não for através da discussão e da conversa, né? Isso, e a gente pode ter pequenas discordâncias, mas com respeito e tentando entender um ponto comum. E eu acho, acho que foi tu que falasse isso, não lembro se foi alguma colega que falou, que é importante que cada dieta tem uma particularidade, uma peculiaridade, tem para pessoas vai funcionar mais uma coisa, para outras vai funcionar mais outra. Então não existe uma receita única, alguém que seja dono da verdade, que tem toda a receita de todo o bolo. Então é uma coisa assim que existem várias possibilidades dentro da nossa adaptabilidade humana, né? Exato, exatamente. E assim, eu acho que aquelas pessoas que se apresentam como donas da verdade, via de regra, são pessoas que acabam perdendo uma ótima chance de ajudar, né? De ajudar pessoas que precisam, porque, não, como você mesmo falou, não existe verdade. Na realidade, o que nós temos é um mosaico, né? Uma colcha de retalhos. Eu pego aqui as ideias do Cláudio, eu pego aqui as ideias da Gabriela Streit, eu pego aqui as ideias, né? Eu vou pegando essas ideias e vou jogando isso numa coxa de retalhos e formatando a minha metodologia para atuar junto aos meus pacientes. Aquela pessoa que não aprende ou que para de aprender, ela morre no tempo, ela morre e esquecem de enterrar, né? Porque são questões bem complexas, a gente não consegue ter um domínio completo, obviamente, nem parte
do todo, assim. Então é Sim. importante tu saber ter os limites da tua ignorância, né? Saber, olha, até esse ponto eu vou, esse ponto eu não vou. Eu, por exemplo, sou um ponto muito evidente para mim é a questão da parte de atletismo, numa low carb ou numa questão cetogênica também. Eu não tenho experiência com isso. Então não Uhum. é minha batida, né? Minha batida é outro tipo de coisa. Entendi. Então acho que é legal a gente saber assim, ó, isso aqui funciona, eu sei isso aqui eu não sei. E algumas coisas até que tu acha que sabe, também não sabe também. Então Exato, tem que estar bem, exato. E é tem que interessante, estar aberto. você tocou num ponto importante. A gente tem que ter noção daquilo que a gente não sabe, né? Porque assim, o que a Isso, gente sabe é um pouquinho, né? isso, Aí, fora do que a gente sabe, tem um círculo maior assim, que é o que a gente sabe que não sabe, que tá isso. aqui. Mas todo esse restante desse universo aqui, a gente nem sabe que não sabe. Exatamente. Tá E tem entendendo? algumas coisas que tu acha que sabe e tu não sabe também. Ainda Tu tem isso, aprende coisas para novas. Então, complicar, ainda tem um bocado de coisa aqui no meio que você até acha que sabe e tá no outro universo, né? exatamente. Tá achando que tá sabendo, só que não, né? Verdade, verdade. Meu amigo Cláudio, vamos se Vamos lá. apresentar para o pessoal. Eu acho que já tem uma galera aqui que já lhe conhece, com certeza. Eu acho que boa parte dos seus seguidores estão aqui. Mas tem uma galera que não lhe conhece ainda. Por favor, se apresente para o pessoal. Fale um pouquinho da sua trajetória na medicina. Olha, eu sou de Bagé, uma família de não médicos, família de professores, comerciantes, pecuaristas, até a área da agricultura também, pecuária. Mas não tinha nenhum médico na família. Eu fiz medicina, na verdade, eu gostava de ciências, gostava de biologia, química, matemática, física, português, literatura, era um cara muito, gostava de tudo. Você é que nem eu, E, nerd. eu era um nerd, assim, mas eu gostava de estudar, eu era sou muito curioso, muito curioso. Eu me identifico muito contigo nesse aspecto de gostar de ler, se me pagasse para eu ler, eu ia fazer resenha, esse tipo de Nossa. coisa é mais ou menos a mesma batida. Buenas. Aí teve um problema. Eu não gosto de hospital, não gosto de sangue, não gosto de cirurgia e não consegui me ver fazendo medicina, embora eu gostasse de gente e tivesse muita curiosidade com a questão da biologia, da vida. Uhum. E aí, num primeiro momento, eu tentei fazer engenharia. Saí de Bagé com 17 anos, entrei na URGS, aqui na Federal, em engenharia mecânica. Fiz um ano de mecânica, morava numa pensão com um amigo meu que fazia medicina. E eu comecei a estudar os livros dele de fisiologia, bioquímica, biofísica, me apaixonei. Disse, isso aqui é o que eu quero fazer. Aí acabou o primeiro ano, eu larguei a engenharia, fiz um novo vestibular e entrei na medicina, na URGS. Só um instantinho. Eu vou ver quem está no interfone aqui. Continua contando para o pessoal. Buenas, fiz medicina basicamente com esse perfil, assim, de não gostar de cirurgia, de não gostar de coisas cruentas, assim. Eu me dirigi mais para as áreas de prevenção, a ideia de fazer a prevenção. Dentro das áreas de prevenção, estudei um pouco de psiquiatria, me interessei por psiquiatria e por pediatria, acabei indo para a área da pediatria, porque eu achava que era uma área que eu tinha Legal. mais condições de ajudar a desenvolver uma nova geração mais saudável. A ideia toda era da saúde. Né? Ali eu fui Uhum. monitor de pediatria, né? Fiz residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e mas ao acabar a medicina, eu achei que eu não tinha entendido. Eu tinha uma vontade de entender como é que se formavam as doenças, como é que elas se originavam e como é que tu poderia revertê-las ou preveni-las de uma forma bem profunda, assim. Então, ah, a questão pré-natal eu achava bem importante, ter um bom pré-natal, ter um bom acompanhamento, usar ácido fólico naquela época na gravidez para evitar efeitos de tubo neural, essas coisas me interessavam muito. Mas eu achei que a medicina ela estudava muito e chegava no final tu ia só prescrever remédios no final. Eu achei muito, eu não tinha digamos uma ideia de como as coisas funcionavam, por que as pessoas desciam, não existia a fisiopatologia, não era tão abordada assim. E aí eu fui fazer homeopatia. Então eu tenho uma especialidade em pediatria, depois fiz uma especialidade em homeopatia, são 3 anos de especialidade. E depois me tornei homeopata pediatra e depois eu fiquei basicamente focado na homeopatia e fiz mais um curso de mais 3 anos para poder atender pessoas de todas as idades. Uhum. E nisso houve um concurso no Hospital Conceição, há 18 anos atrás, e para homeopata, o primeiro e único concurso no estado para homeopatia. Eu tirei primeiro lugar, entrei no concurso, entrei nessa vaga, eu e outro colega, e a gente
montou um ambulatório de doenças crônicas. Então a gente está até lá nesse atendimento. Nesse meio termo, nesse meio tempo, o que eu percebi? Que muitas pessoas se beneficiavam muito da homeopatia, outras nem tanto, e que haviam muitas condições que estavam impedindo uma melhora maior na saúde das pessoas. E eu segui estudando isso aí. Há uns 12 anos eu estava hipertenso e com 90 quilos, eu tenho 1,80 m. E comecei a ficar preocupado que eu não estivesse fazendo nada, eu fazia yoga, fazia musculação, eu sempre gostei, sempre não, depois dos 30 anos eu comecei a fazer mais atividade física mais regular. E, buenas, o que aconteceu? Eu descobri uma dieta bem maluca da Hayley Pomeroy, que é uma veterinária americana, era um livro em inglês que ela tinha recém-lançado, Metabolo, o cara ficava 3 dias comendo alguns carboidratos sem glúten, ela tirava o glúten completamente. Certo. 3 dias sem glúten, mas comendo carboidratos, assim, tipo farinha sei lá, farinha de mandioca, não sei o que mais, uns pãezinhos lá sem glúten. Depois entrava numa dieta mais proteica e com gordura. Depois, outro dia, eu já nem me lembro, faz mais de 10 anos essa história. Aquilo ali era uma dieta insustentável, assim, uma dieta que tu sabe que não vai durar. Então eu fiz ela, mas eu percebi claramente a mudança rápida no meu metabolismo em uma semana. E dentro da homeopatia existe um conceito que eu acho muito interessante, que a gente, durante o curso de homeopatia, os remédios homeopáticos são testados em pessoas saudáveis. E a gente é acostumado, é treinado a observar os teus sintomas na saúde e na doença. Então, tu tem um treinamento clínico de ficar observando, hoje aconteceu tal coisa comigo, eu estou assim, hoje aconteceu tal coisa, eu estou assado. E essa coisa de observar hoje o pessoal botou até no grupo ali, ensaio clínico randomizado de uma pessoa, que é o meu ensaio mesmo, né? A minha vida, eu estou acompanhando, é um estudo longitudinal de uma pessoa, né? Uhum. Esse tipo de experiência eu fiz naquele momento com a alimentação e provocou, eu e a minha mulher fizemos junto, a minha mulher é médica também, nós fizemos juntos essa experiência e foi muito impactante, de perda de peso, a pressão caiu, eu disse, isso aqui tem coisas muito interessantes, assim, achei que tinha um caminho que fugia do convencional, então tudo que o convencional falava, né, ali abria uma porta. Já tinha lido Barriga de Trigo, já tinha lido alguns livros anteriores, assim, que estavam mexendo com a minha cabeça, assim. Logo depois eu li o Robb Wolf, o Dieta Paleolítica dele. Sim. E depois fui para os livros do Mark Sisson, outras pessoas também que me mexeram comigo. E entrei num processo paleo, assim. Certo. E isso, pela Mais ou experiência menos há quanto pessoal, tempo atrás, Cláudio? há uns 12 anos, mais ou menos. Pô, 10, 12 anos. Você estuda Faz essa tempo. área já faz muito tempo, né? Faz bastante tempo. Aí comecei na família, foi meus primeiros testes comigo mesmo e com a família, né? Foram as pessoas primeiros que a gente testou e aí fui atrás da bibliografia e lendo esses autores todos. Aí passei para os pacientes em consultório, os pacientes em consultório tiveram os que fizeram direitinho, entenderam a proposta, foram evoluindo muito bem, teve um resultado bem interessante. Dentro da homeopatia, existe também uma estratificação de doença crônica. E tu classifica... a questão de classificação de doenças é uma coisa muito... são categorias que a gente cria, o ser humano cria por observação ou por dados laboratoriais. Classificação de síndrome metabólica, né? Então, o cara lá criou, o Raven criou aquelas categorias, aumento de triglicerídeos, aumento de superfície abdominal, aumento de pressão arterial, todas essas questões que a gente já conhece. Então, dentro da homeopatia, eu consegui enxergar 3 grupos de categorias de doenças crônicas principais. Um grupo metabólico, entra hipertrigliceridemia, hipertensão, esteatose hepática não alcoólica, entra dislipidemias em geral, alterações de ácido úrico, gota. Dentro da homeopatia está descrito isso aí como uma síndrome, né? Depois tem um grupo de autoimunes, que para nós não é só a doença autoimune, existe um terreno autoimune. Trabalha muito com a ideia de terreno. Então, tem um grupo das autoimunes.
E tem um grupo ainda que ele tem teoricamente, ele tem parte do metabólico e do autoimune, que é o câncer. O paciente com câncer, ele pode ser um câncer com um fundo metabólico, ou seja, uma questão da insulina lá em cima, com resistência à insulina ou hipercortisolemia junto, ou outras alterações associadas com tireoide também, tu pode levar a um câncer, um tipo de câncer, tá? Com fatores de crescimento relacionados à insulina e outros. E existe um outro tipo de câncer, isso de maneira mais genérica, mais relacionado à doença autoimune, que são cânceres relacionados a mutações, a distúrbios mitocondriais, tanto no metabólico quanto no autoimune tem distúrbio mitocondrial, mas assim, Sim, sim. mas são coisas mais, pega o sistema nervoso, pega o digestivo, muito, muito assim, de uma maneira muito evidente, com desbiose, com leaky gut, com várias alterações associadas, e eu simplesmente, vou criar um perfil de tratamento, por exemplo, na parte autoimune, a minha dificuldade maior, quando eu fiz a questão paleolítica, fiz um protocolo paleolítico para trabalhar com os pacientes, eu descobri assim, se fizer uma low carb, ou fizer uma paleo, ou chegar numa carnívora, uma cetogênica, não necessariamente carnívora, mas a carnívora, em geral, se ela é bem estrita, ela é cetogênica também, Sim. eu vou conseguir melhorar um paciente metabólico. O paciente metabólico, ele responde muito bem a uma redução dos carboidratos e digamos, um jogo entre um metabolismo mais glicídico, de glicose, e um metabolismo mais lipídico. Então, ele vai poder jogar com isso aí tranquilamente. Então, não é uma coisa tão complicada assim. Quando entra os pacientes autoimunes, e eu tenho bastante paciente autoimune, aí fica uma coisa um pouco mais complicada, porque o paciente autoimune ele é muito sensível a remédios, a alimentos, e sensível a um nível, assim, que eu diria assim, uma coisa é mais que exagero, é uma coisa máxima, né? Come um pãozinho. Eu, por exemplo, semana passada eu comi um pãozinho, um brioche num Bauru de carnívoro aqui em Porto Alegre. Me deu uma rinite desgraçada. Passei 2, 3 dias com rinite. Aham, A história familiar não é uma história autoimune, mas existe essa hipersensibilidade no meu caso em relação a isso. entendi. Então, por exemplo, são pacientes sensíveis a pequenas quantidades de alimentos, as urticárias estão dentro desse quadro também, e são Psoríase pequenas também, né? psoríase, né, lúpus, artrite reumatoide, Parkinson, todas essas doenças importantes. Aí eu comecei a usar protocolos da Sarah Ballantyne, mais da Amy Myers, tem um outro Terry de uma Walls. médica, Terry Walls, que era uma desgraça para o paciente poder colocar em prática, porque era aquele arco-íris de vegetais e mais animais também juntos, então é Então, uma ele coisa muito praticava complexa. pela dificuldade, né, Cláudio? Muito complexo. E no SUS, eu comecei também a trazer isso para o SUS, também muito complicado para os pacientes aderirem. É uma questão toda de Sim. adesão também. E na minha prática clínica, sim, 1/3 dos pacientes são autoimunes. Ou tem terreno autoimune ou tem doença autoimune. Não é pouca coisa. 70% mais ou menos, a maioria, o grande grosso, é metabólico. Alguns são metabólicos com doenças autoimunes juntos, tem pessoas que são mistas, né? E outros são autoimunes, especificamente, bem autoimunes. Esses pacientes, eles não toleram bem uma low carb mais frouxa, assim, sabe? Na minha experiência. Aham. A low carb vai beneficiar algum grau no nível inflamatório, vai trazer algum benefício, mas não vai trazer um benefício nesse aspecto, tipo, comer um feijãozinho já degringolou a coisa, tá? Faz uma crise. Se tu olhar um exemplo bem interessante que está registrado, é o da Michaela Peterson e do Jordan Peterson. Então, eles relatam ali a história deles, tu vê claramente, assim, é a história de um paciente autoimune porreta, assim, No paciente caso, autoimune no caso normal, dela, assim. no caso dela, o pessoal que está escutando a gente que não conhece, o Jordan Peterson é aquele autor um autor extremamente famoso, um best-seller, As 12 lições para a vida, alguma 12 coisa assim. regras para a vida. Ele é um 12 regras para psicólogo a vida, canadense, né? tá? E qual Professor que é a universitário. Ele escreveu um livro que é o sentido não é o sentido da vida, The Meaning of, não me lembro, é um livrão de 1000 páginas, maravilhoso.
E dali ele extraiu o 12 Regras para a Vida e o Além da Ordem, que é um livro que mostra assim, a polaridade entre a ordem e o caos, né? Que eu acho bem Isso. interessante E, e tem uma essa... filha, a Micaela, que inclusive casou agora, né? Eu acompanho ela no Instagram. Ele tem uma filha, a Micaela, que desde os 5 anos de idade que exibe uma hipersensibilidade a todo tipo de alimento. Ela, com 12 é, ela, anos, fez a primeira cirurgia de reposição de prótese, né? Teve que fazer a cirurgia, se eu não me engano, foi todo ela teve, se não me engano, olha, uma dezena de cirurgias ortopédicas por causa de uma artrite reumatoide juvenil é. e um quadro muito grave, sabe? Muito grave. No E caso dela, eles e a os meus última que eu soube é que ela só tá comendo carne de carneiro e temperada exclusivamente com sal e água. A última notícia. É um negócio assim que, para ela conseguir colocar a artrite reumatoide dela em remissão, ela teve que restringir. Faltou só ela viver só de sol, né? Faltou fazer fotossíntese. Mas tirando isso, ela tirou praticamente tudo da alimentação. esses pacientes, eles são pacientes, essas pessoas são pessoas, digamos, é o polo máximo da Sim. patologia, né? Dentro do que tu consegue entender a patologia. Assim como aquele cara ali que come, que não come tanto, assim, toma um suco de laranja, não sei o quê, e faz uma esteatose burral hepática também. Tem algum Sim, fator sim. ali, um polimorfismo que favorece aquele tipo de alteração. Mas Uhum. esses casos nos mostram, assim, os polos nos quais a gente vai trabalhar. E eu achei interessante pela simplicidade da dieta. Aí já tinha lido o livro do Saladino, do Shawn Baker, a da Jade também eu já tinha dado uma olhada no livro dela, vi um curso de vocês também, e eu disse, e faz 3 anos, nem me lembro a ordem das coisas, porque há 3 anos eu entrei na carnívora. Fiz uma auto-experiência há 3 anos atrás, em Legal. setembro de 19, e para testar, para ver o que acontecia, eu e minha mulher. E foi uma carnívora estrita, porque a gente Tua tirou o mulher chimarrão, tentou, tirou o né? café. É para fazer, vamos fazer a coisa radical mesmo, vamos fazer como tem que ser. Né? Aí Aham. fizemos. Foi muito bom, porque tirar o café, tirar o chimarrão me deu um sono melhor, né? Eu consegui dormir uma noite super relaxada, mais sono, e muitas vantagens outras, assim, além disso, né? Não foi o suficiente para eu parar de tomar cafezinho e nem para parar de tomar chimarrão. Você fez uma carnívora bem estrita mesmo, você parou até o chimarrão e o café. Parei tudo. Era água, carne e sal. Água, carne e sal. Sem nada. E um mês, bem feito. A grande surpresa foi os níveis de energia mental, nível de pico de trabalho, de energia, de foco, né? Sem nenhuma flutuação de energia, de atenção, de nada. Foi uma coisa muito impressionante. Mais disposição para atividade física também, um nível de rendimento maior na atividade física. E de tal maneira que eu não tenho, digamos, nada autoimune de história familiar, nem pessoal, é muito mais uma coisa metabólica de razoavelmente algum grau, assim, mas o meu pai teve infarto com 50 e poucos anos, mas fumava também, mas comia mal, então essas coisas são familiares, assim. E então eu saí da carnívora depois de um mês, mas não consegui sair mais. Eu saí, mas não saí. Eu saí da parte mais estrita, mas mantive a carnívora e estou mantendo até agora. Toda vez que eu saio um pouco, eu escorrego um pouco, eu Você volto de percebe? novo, porque me- eu acho que o preço que eu pago por estar na carnívora vale, vale, sabe? Vale de qualidade de vida, vale de rendimento. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E aí ela me pareceu uma alternativa muito prática aqui no nosso estado, que é um estado carnívoro, É, como alternativa para esses pacientes autoimunes. Tá? Então é uma alternativa muito prática, e aí, como eu já conhecia digamos, a toxicidade dos vegetais, por exemplo, eu já conhecia desses trabalhos todos anteriores, né, da Terry Wall, da Amy Meyer, da Sarah Ballantyne. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou adaptar isso aí e fazer uma dieta carnívora com alguns vegetais que, para quem quiser, não, não impede uma melhora grande de quem é autoimune. Então, vegetais de menor toxicidade, né? isso. Tá? Embora eu acho que não precisa. Se não quer comer vegetal, não come. Eu, por exemplo, agora relaxei em relação a salada, essas coisas, fibra, né? Relaxei e funciona muito bem. O organismo funciona muito bem sem fibra. Então, Eu vivo nessa mesma pegada. Eu sou
95% carnívoro dentro da minha rotina tradicional. Quando eu como alguma coisa, são frutas, que eu gosto como sobremesa, né? E, assim, ocasionalmente, como por exemplo, eu vou viajar para São Paulo agora esse final de semana, com certeza eu vou acabar saindo da dieta. Lá não vai ter jeito, vou acabar saindo da dieta, mas é por escolha. Uhum. Mas é aquilo que eu sempre falo. Sim, Eu só posso ter essa escolha ao viajar porque eu me mantenho vigiando a maior parte do tempo. Porque quem não se vigia a é, maior parte do tempo perde a opção de escolha, mas cedo ou mais tarde vai ter que abolir e não tem jeito, né? exatamente. Aí tu escolhe, se tu pagar um preço que tu acha que não vale a pena, tu vai voltar para trás, vai retomar a caminhada. O importante é a caminhada, né? O processo. Então, aprender com o processo. Exatamente, E exatamente. estar disposto a sair da zona de conforto, que é uma coisa que também Sim, nessa caminhada de mais de 10 anos, a gente aprendeu, assim, que sair da zona de conforto é uma coisa muito boa. Tem, exatamente. mexe com a gente, dá aquela adrenalina, incomoda, mas tu cresce também, né? É uma zona que de possível crescimento também. Aí foi nessa sua empreitada na dieta carnívora que surgiu a ideia do livro? Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia do livro. Não, o livro surgiu, não, o livro não surgiu como uma ideia. O livro surgiu do seguinte, olha só. Quando começou a Covid, o ambulatório do Hospital Conceição lá de homeopatia fechou. Porque Certo. eles achavam que não dava para trazer paciente para fazer prevenção e para trabalhar com métodos bem softs, no sentido de não ser agressivos em termos de risco medicamentoso, trazer para o hospital e ter risco de fazer uma Covid. Então fecharam o ambulatório, a gente recebia, ia para o hospital, ficava lá numa sala conversando e não tinha o que fazer. Isso, para algumas pessoas, foi normal, elas toleraram isso aí. Eu trabalho em emergência também, eu segui trabalhando em emergência pediátrica, que eu estou me aposentando já, e trabalhando no Hospital Conceição com a prevenção e mais consultório. O consultório fechou totalmente nesse período, e a gente fez algumas as consultas online, mas era o que dava para fazer. E fechou o ambulatório de homeopatia no hospital e eu fiquei coçando o saco e não aguentei. Eu fui pro meu chefe, ó, é o seguinte, eu quero fazer qualquer coisa. O cara disse, então tu quer botar exames no sistema, tu quer não sei o quê? Eu disse, não, eu não quero isso aí, quero gente, eu quero atender alguém. Então tu quer atender os pós-Covid? Quero. Aí eu, Não, paro, eu tô afim. pós-Covid, vou atender as complicações do Covid, que já era um Covid mais grave naquele início ali. Então, vinham pacientes com fadiga crônica, com dor torácica importante, várias queixas clínicas, cefaleia mais crônica, complicações pulmonares também, né, do Covid. E então fiz uma imersão de estudo em relação a isso, né? E pelo conhecimento da fisiopatologia que a gente estava estudando, a gente montou um grupo aqui em Porto Alegre de enfrentamento ao Covid. Minha mulher é pneumo, junto com o Zimmermann, com vários colegas que trabalham com essa área de enfrentamento do Covid. A gente participava de um grupo de estudos em relação ao Covid. Então, a gente estudando sabia, olha, parece que o Covid está pegando mais pacientes com resistência insulínica, pacientes obesos, pacientes com sobrepeso, pacientes com vitamina D baixa, etc, etc. Então, a gente começou a mapear estratégias. Eu sabia que uma pessoa que estivesse metabolicamente bem teria baixo risco de Covid. Por isso, também eu me coloquei à risca, digamos, no risco de atender pacientes com Covid agudo ainda e subagudo. Nesse processo, um amigo meu me mandou no Insta também uma mensagem assim, olha, tem um pessoalzinho postando que comer carne provoca Covid. Aí eu disse, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Comer carne protege, porque tu não tem carboidrato, não tem resistência insulínica, tu tem gordura, tu tá em cetose. Não faz sentido isso aí. Não faz. Aí fiquei indignado. Aí daqui a pouco começou a chover coisas. Como eles sabiam que eu estava nessa batida carnívora, já há 3 anos, então começaram a me mandar coisas, me mandam coisas. Carne da câncer, carne não sei o quê. Eu me emputeci. Aí me emputeci, cara. Fiquei muito, muito indignado, assim. Aí, vou escrever uns artigos sobre essa história, só para em vez de fazer uma discussão pública, né, discutir com alguém, né, na internet, etc. Não, vou escrever uns artigos. Aí, carne provoca câncer? Não, carne não provoca câncer por causa disso, disso, disso. Tem Nutrirex, tem isso, tem aquilo, tem tal pesquisa. A carne provoca a Covid? Não, não tem sentido. Carne protege o Covid. Se tu não tem resistência insulínica, tu tem um perfil metabólico adequado, tu vai estar protegido do Covid, das complicações do Covid. Além disso, controla a vitamina D, controla outras coisas, tudo, mas é isso aí.
E aí comecei a escrever. Nessa brincadeira, virou 60 páginas. E aí eu olhei e disse, meu Deus, isso aqui não é, tá uma coisa um pouco maior. E aí como eu já conhecia um pouco da história das diretrizes nutricionais, pelos trabalhos da Nina Teixos, pelo Gary Taubes, etc., eu disse, eu acho que eu tenho que ir um pouco, contar um pouco essa história, da onde que veio essas coisas, por que tanta desinformação? Eu comecei a dizer, bom, é desinformação o tempo inteiro. Então, eu tenho que ir atrás dessa história de desinformação e entender quando que isso começou. E aí eu fui um pouco mais além, fui dentro do que o Gary Taubes, que a Nina Teixos, por exemplo, já vinham trabalhar, que são jornalistas muito importantes no nosso meio, investigar a história das diretrizes nutricionais, quando começou essa história, lá no início do século XX, lá com a Nishikov pesquisando ratinhos, aí dizendo que os ratinhos que comiam carne, que comiam sebo, aí tinham colesterol, entupia as veias, não sei o que, só que ratinho até come, mas era com coelho, aliás. Era coelho. Ele pegou coelho, que é um animal vegetariano, e deu sebo, que é gordura animal, que não faz parte da dieta de um coelho. Então foi uma coisa muito, É uh, interessante esse da muito, muito, quando a gente analisa a história, a gente assim, é uma história tão bizarra de furos que você acha, eu pelo menos acho impressionante como é que pessoas inteligentes da época não disseram, pô, mas pelo amor de Deus, né? não, Porque mas o pior é o seguinte, o que eu descobri no livro foi assim, o cara fez com os coelhinhos, os coelhinhos efetivamente tinham placas de ateromatose nas artérias, mas aí ele fez com o cachorro, e fez com o gato, e deu a mesma alimentação. E o que aconteceu? O cachorro e o gato não tinha nada. Pô, era para ter, isso aí também ter tido valor, era para ter sido pesado junto, não era para. Não faz sentido tu pesar uma coisa e não pesar outra. Então eu sou um caolho, eu só olho para um lado e não olho o outro. é, Não faz sentido em termos evolucionários, né? E então, assim, acompanhando, aí eu fui atrás dessa história toda, das diretrizes, do Ansel Keys, do estudo dos 6 países, que agora está fazendo 70 anos. Ele fez o estudo dos 6 países, depois fez o estudo dos 7 países, que aí foi de muito 52, mais. né? cinquenta É e de dois. Ele fez 70 anos que os caras estão martelando contra a gordura animal. Né? Então, assim, não é, são praticamente 3 gerações. 75 anos são 3 gerações. Praticamente 3 gerações no qual comer ovo, comer banha, comer sebo, comer carne com gordura, teoricamente vai te provocar doença cardiovascular, ou um infarto, um AVC, né? Então, isso está muito incrustado na cabeça das pessoas, e eu entendi que, mesmo não me agradando muito a ideia, eu disse, eu tenho que contar essa história, porque isso aqui, nos livros que eu li dos americanos, e a história que se conta, não está tão claro isso. E eu fui desvendando eh, essa história das diretrizes, né? Então, a diretriz da pirâmide, aquela história que está contada em alguns desses livros, mas depois eu linkei com a coisa de Roma também, com o estudo de Roma da FAO e da OMS também, da ONU, né, de 82 também, criando uma diretriz política, na verdade, a pretexto de se alimentar. E quando tu lê o texto original, tu vê que não tem nada de nutrição ali, é só política. E eu disse, não, mas então tem uma coisa errada nessa história. Aí tu começa, vai vendo, vai ver o patrocínio, quem é que patrocinou, quem é que está por trás. Aí entra Bill Gates, Fundação Rockefeller, não sei o que mais. Aí entra a questão dos globalistas, que a gente estava vivendo também durante o Covid, que é uma questão política também da indústria farmacêutica, da indústria química, sim. e dos grandes conglomerados financeiros. Então tu fica, meu Deus, é uma história muito complicada. E, esse aspecto do livro é um aspecto bem original, um aspecto bem diferente, tá? Que eu acho que até tenho conversado com alguns colegas, têm me pedido, vamos publicar no exterior isso aí, porque é uma coisa que os livros americanos não entram nesse detalhamento, nessa questão política tão claramente, que tem a ver com a nossa situação atual. E depois, as últimas 2 partes do livro entra na questão das consequências das diretrizes nutricionais, né? É. Essas diretrizes, elas marcam a cultura da nossa alimentação moderna, contemporânea, ocidental, e marcam para o mal. Então, as doenças aumentaram resistência insulínica, diabetes mellitus tipo 2 está explodindo, câncer explodindo,
As doenças autoimunes também, elas estão aumentando, né? Se discute se é por mais diagnóstico, autismo, estão se diagnosticando melhor, mas não é só isso, tem um índice que é muito grande, assim, sabe? Uma sala de aula tem geralmente um ou dois autistas, uma sala de 30 alunos. Isso aí era 1.000 alunos, 2.000. Então, tá mudando isso aí. Tem um viés aí de que a gente agora está conseguindo diagnosticar mais, isso é fato, Acho né? que sim. Isso tem uma influência, mas que é difícil você acreditar que a questão é só essa. Não é. Tem um aumento significativo de gênese mesmo, na origem dessas doenças, né? Eu Exatamente. não vejo como a gente está só diagnosticando mais, não. Eu acho que a gente está também com um aumento no aparecimento, na prevalência real dessas Na doenças. incidência, os novos casos que estão surgindo, né? E quando a gente pega doenças ou distúrbios como TDAH, né? Você falou autismo, se a gente descer um pouquinho na escala e for para o TDAH, meu amigo, todo mundo tem sintoma de TDAH hoje em dia. Tá entendendo? Um negócio Sim, impressionante, né? é verdade, é verdade. O diagnóstico fecha rapidinho para um bocado de gente. E é preocupante isso, porque daqui a pouco vai estar todo mundo dependente de Ritalina, de Vevance, né? Então, assim, é uma situação realmente complicada, porque quando você, no final das contas, e é isso que você conta no livro que eu achei muito interessante, as consequências dessas diretrizes e as consequências dessa demonização da carne são nefastas para a humanidade. Né? E elas, cara, Exatamente. elas é uma coisa que permeia todas as áreas, né? É impressionante como permeia todas as áreas. Tem uma área que eu não gosto muito de discutir, mas que é muito susceptível a ela, que é a área religiosa, né? Uhum, Então, uhum, quer dizer, essa uhum. demonização da carne, por exemplo, os adventistas classicamente são vegetarianos ou, no caso, veganos mesmo, né? Eles não comem nenhum tipo de carne. Sim, sim, Mas sim. por exemplo, existe uma deturpação, né? Eu tenho estudado um pouco sobre isso agora, até mesmo na doutrina espírita, existe uma deturpação de que a carne exacerba violência, de que a carne é um alimento de energia diferente. Tá entendendo? São Uhum, determinadas coisas uhum, que uhum. funcionam de uma forma extremamente manipulatória e manipuladora de quem pratica esse tipo de doutrina ou religião, de forma que mantém as pessoas, sabe, certinhas e Isso sempre existiu, né, Henrique? No livro eu falo aí dos gregos, até que eles contavam que a impureza, a noção de impureza e a questão dos sacrifícios de animais também, que tinha era uma purificação também, tu sacrificava o animal. Na verdade, o animal era um bem muito valorizado pelas religiões. Digamos, um item de alto valor, porque a caça era uma coisa muito, estava escassa já depois do Paleolítico. Né? Na sim, área da agricultura ficou muito escasso. Então, tu oferecer um cordeiro para Deus tu oferecer uma coisa de alto valor. É como tu dar uma pedaço da tua casa, o teu carro, é um valor alto. Né? E tinha uma ideia de purificação também. E essa ideia persiste, vai persistindo. As ideias elas vão tendo continuidade e a gente encontra isso nos Adventistas do Sétimo Dia. Alguns vegetarianos se comportam como uma seita, né? E eu acho que tem uma manipulação muito grande também. Eles são manipulados. Então eu tendo a ter uma certa compaixão, assim. Eu tendo a ver um vegetariano uma pessoa como ela até é vítima de um auto-engano, assim, de uma coisa mental dela que está permitindo que ela entre numa coisa que vai ser difícil para ela ter saúde se ela for vegana, por exemplo, eu acho muito difícil, a menos que ela suplemente. E aí entra outro aspecto também que tem a ver com o meu jeito de ser. Isso que eu digo, a forma como eu trato meus pacientes e como eu coloco as coisas não é uma forma para todo mundo. Porque, por exemplo, desde que eu me formei, eu quase não receitei benzodiazepínico. Eu quase não receito ansiolítico. Eu nunca trabalhei com esses medicamentos. Por quê? Porque eu optei por fitoterápicos, optei por homeopatia, optei por alguns suplementos. Eu até estudei um pouquinho de ortomolecular, estudei funcional também, mas eu sou muito crítico em relação ao remédio. Muito crítico, porque na minha história de vida,
quando eu achava, a vitamina E é bom para mama, para nódulos mamários, daqui a pouco começa a parecer que faz mal. Ah, tal suplemento é bom para tal coisa, daqui a pouco o suplemento faz mal. Vitamina C parece que não faz mal, mas faz mal. Então tu começa a ter um olhar, eu tenho um olhar mais crítico e sou muito avesso a riscos. É um perfil pessoal. Então eu tendo a ir para menos remédio, menos intervenções, menos suplementações. E aí eu acabei me afastando muito desse pessoal que trabalha com corte molecular, porque não tem nada a ver. Quanto menos suplemento, melhor. E quanto mais natureza, mais alimento e mais sol e mais movimento, a coisa funciona melhor. Mais meditação, etc. Sim, eu tenho Então, essa filosofia de só usar suplemento na última instância, né? Quando a pessoa realmente está precisando. Quanto mais a gente confiar, porque muitas vezes acontece também, né, Cláudio? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, seria interessante você falar. Muitas vezes também você precisa fazer realmente uma intervenção, né? Uma intervenção com quantidades um pouco maiores ou concentrações um pouco maiores do que aquelas que você vê em alimentos. Mas na grande maioria das vezes, né? Porque a questão é quem está na sua frente. A grande maioria das pessoas vai se beneficiar só de mudar a comida. Mudou a isso, alimentação, o cara, em uma semana, ele já é outra pessoa, né? Não isso, precisa ficar isso. se entupindo com suplementos caros e cheios de marketing, manipulados e essa coisa toda. Eu vejo que isso aí é totalmente secundário perto da alimentação. Eu também acho. Então, assim, ó, por exemplo, pega um paciente, por exemplo, que tem nitidamente uma deficiência de B12, né? Tem nitidamente uma deficiência de B12. E é uma pessoa que come carne. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Por que que não está absorvendo a B12? Então, eu me coloco em duas possibilidades. Ou vou suplementar B12, o citoneurin, ou fazer injetável, ou vou dar comida. A comida, evidentemente, para suplementar B12 é fígado, né? O alimento mais rico, mais nutritivo. Eu acho que vale a pena, se a pessoa tolerar se alimentar com fígado momentaneamente, em algum certo período, vale a pena. Vale a pena, porque tu evita o medicamento. E eu acho que a vantagem também do alimento é que ele não é o pacotinho só da cianocobalamina, metilcobalamina, metilfolato, não, ele tem um pool de coisas. Então eu digo, quando tu tá comendo um fígado, tá comendo uma carne, tá comendo um monte de coisa, tem zinco, taurina, metionina, assim, é um mundo que tu tá comendo, é creatina junto, é tudo junto. Então, Você não, eu prefiro sempre pacote, testar a via natural, ver a resposta. O paciente não responde, não. Então ele tem algum problema de absorção de B12, deve ter deficiência de fator intrínseco. Vamos corrigir isso aí, vamos ver se ele tem outros sintomas, se ele tem uma desbiose, ou tem refluxo, ou tem algum problema perturbando a digestão dele. Então, até para diagnóstico, me interessa testar com o alimento primeiro, entende? Ver se ele tem resposta. Hoje uma paciente disse, por que tu não dá vitamina D para todo mundo? Não dou porque tem gente que tem vitamina D, pega um solzinho e já está com vitamina D boa. Outros não adianta, tu pode dar 10 mil, 15 mil e vai ficar patinando. Então tem alguma dificuldade de absorção. Temos que entender isso aí para poder... Na verdade, é uma busca de entender as causas das doenças. A gente, às vezes, trabalha um pouco às cegas, sem entender completamente, mas muitas vezes a gente vai entendendo, vai aprendendo com o processo, né? exatamente, exatamente. Cara, vamos pegar aqui o gancho da carne vermelha para a gente falar um pouquinho, né? Uhum. E depois eu queria que você falasse um pouquinho onde é que está vendo o seu livro, como é que o pessoal pode comprar, mas vamos falar um pouquinho. A gente sabe que tem duas questões aí importantes em relação à carne vermelha. Uma delas existem nutrientes que são exclusivos da carne vermelha. Você não encontra em nenhum outro alimento, com exceção. Você não encontra em nenhum outro alimento. Você não vai encontrar em vegetais, você não vai encontrar em fungos, você não vai encontrar em frutos, você não vai encontrar em nenhum lugar. E existe, por outro lado, uma série de mitos que se construiu de que a carne vermelha ela é tipo assim, ela abre o sétimo selo do inferno, né? Quando você come. Ela é tipo Uhum. um alimento que foi Satanás que colocou na Terra para adoecer a população, né? Uhum. Então, vamos Uhum. falar um pouquinho dessa questão dos nutrientes. Que nutrientes existem apenas na carne, né? Ou na carne vermelha, eu acredito que na carne vermelha em maior quantidade. E por que esses nutrientes são importantes, né? De uma maneira geral, a gente não precisa também detalhar todos aqui, até porque senão perde a graça e o pessoal não vai comprar seu livro.
né? E eu quero que o pessoal leia, Aham. porque o livro é muito bom e tem uma qualidade de informação, uma perspectiva histórica, que eu sou ótimo. Eu adoro Uhum. perspectiva, eu adoro essa questão histórica. Sou muito fã de entender a história. Eu acho que, inclusive, Exatamente. lacunas, eu acho que essa é uma das lacunas na formação do profissional da área de saúde. Eu imagino que você não estudou Uhum. história da medicina quando se formou. Não, E eu não. não estudei nutrição, nem história da ciência, nem absolutamente nada disso. Né? Na faculdade, não. E eu acho que a perspectiva histórica, política, econômica, né, que obrigatoriamente envolve a história, é algo fundamental para o aprendizado daquela pessoa que quer seguir uma carreira, porque ela precisa saber de onde é que veio, para ela ter um senso crítico no que ela está vendo hoje. Né? Mas, Claro. bom, Olha só, esse é um olha só, filosófico. tem alguns aspectos que eu acho interessantes. O primeiro, assim, que eu diria assim, ó, as pessoas demonizam com razão os agroquímicos, né? Ou os químicos sintéticos, etc., né? Medicamentos, antibióticos, etc., que são dados para os animais e que existem também na própria produção animal, né? E que também na produção vegetal, mais ainda na produção vegetal. Quem é do setor primário, quem trabalha com campo, sabe que o vegetal é muito mais, digamos, intoxicado para poder a planta dar um fruto adequado, ser colhida adequadamente, para não ser consumida por insetos, por fungos, por vários predadores, do que o próprio animal. O animal, ele é ocasionalmente medicado, mas não é uma coisa, uma intervenção tão grande como num vegetal. E segundo ponto, que eu acho importante, e aí tu pode colocar também a questão dos processados. Então, eu acho que assim, ó, um alimento processado, o primeiro movimento que eu fiz, na verdade, foi sair dos processados e ir para a comida de verdade, só há 15 anos atrás. Esse primeiro movimento já faz muita diferença para as pessoas. Então, se uma pessoa sai da comida processada e vai para um vegetarianismo misto, comendo um ovinho, comendo um peixinho, mas com comida de verdade, ela melhora a saúde. Não tem nenhuma dúvida disso. Se ela for cuidadosa e buscar alimentos orgânicos, alimentos de boa qualidade, boa procedência, ela vai melhorar de saúde, com certeza. Então, comida de verdade é um ponto de base. À medida que a gente estuda e sabe os riscos dos processados ou dos químicos presentes nos vegetais e nos animais, e depois que a gente descobre também que os vegetais têm toxinas vegetais, que são naturais do vegetal, e que um terço das pessoas são, eu digo que é um terço porque é a minha experiência. Isso não tem valor científico, é um valor de experiência. São O que você observa 17 anos na sua clínica, né? na clínica e no hospital, que é um volume muito grande. São pacientes do SUS com volume grande de atendimento todos os dias. São 5 dias da semana, 4 horas e meia atendendo. Então, é um volume grande de pacientes. E um terço dos pacientes tem um terreno autoimune. Ou eles vão ter uma doença autoimune que faz o diagnóstico, ou eles vão ter aspectos de doença autoimune. Hoje eu atendi uma paciente no consultório que tinha uma antiperoxidase super elevada, de 500, tá? Bem elevada. Mas ela não tinha sintomas de hipotiroidismo nem de hiper. Ela estava equilibrada, mas ela tem. Então não dá para dizer que ela tem. O diagnóstico dela é Hashimoto, mas não dá para dizer que ela tem uma tiroidite, uma hipertiroidismo, um hipotiroidismo, não, porque ela está funcionalmente ela está equilibrada, mas ela tem anticorpos destruindo a tiroglobulina dela. Ela tem esses anticorpos. Então ela tem terreno autoimune, né? Então, isso é o dia a dia da gente. Esses pacientes autoimunes são muito sensíveis às toxinas vegetais, do vegetal orgânico, vegetal da natureza. Quando a gente estuda a nossa história da alimentação humana, a evolução da alimentação humana, fica muito claro que a gente tem o cérebro que a gente tem, desenvolveu linguagem, desenvolveu arte, desenvolveu ciência, passou o bipedalismo, caminhar mesmo, né? Caçar, formar estruturas sociais complexas, com famílias, com sociedade, com cidades, com globalismo, isso se deveu, em grande parte, ao consumo de gorduras de origem animal e proteínas de origem animal. Isso aí não tem dúvida. Tá bem documentado. Né? Nos fósseis, no livro, eu coloco bem isso aí. Quando eu fiz também, peguei um livro que é bem interessante, do Voegelin, que ele mostra a questão uma comparativa entre herbívoros, carnívoros e humanos. No livro, não sei se chegasse a ver essa parte, eu criei uma tabelinha em cima do livro do Voegelin.
O Vogel ele vai mostrando o sistema digestivo desses grupos de animais, né, mamíferos, e então mostra o mamífero herbívoro, né, digamos, dois estômagos, mais o rumen, mais o bacinete, várias câmaras digestivas para poder fazer a digestão, e a nossa, com um estômago só e um pH de 1,5, né, 1,5. É praticamente um pH de um urubu, é um pH extremamente ácido. Então a gente tem todo, digamos, no livro é bem colocado isso aí, é, 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 a gente tem um perfil de sistema digestivo e de evolução, de história evolutiva, muito centrada no carnivorismo. O carnivorismo fez a diferença nossa em relação aos outros antropóides, outros macacos. Né? Não sei se a gente se origina deles, mas se a gente origina deles, a gente era um vegetariano que virou um carnívoro. Da Sim, mesma forma que o golfinho. O golfinho também, o golfinho era uma espécie ancestral vegetariana de rios e depois migrou para o mar e foi se tornando progressivamente carnívoro, né? sim. O contrário, por exemplo, do panda. O panda era um carnívoro original, É. né? E depois foi indo para um herbivorismo e que agora ele está numa situação que ele está praticamente à extinção. Isso é um tema É. bem interessante. O pano tem uma característica que ele tem um nicho alimentar extremamente restrito, né? Ele só come folha de eucalipto. Isso, ó. Isso. Bota ele com E ele folha. passa o dia inteiro, ele registra bem o tipo de funcionamento de um herbívoro, né? Ele passa o dia inteiro comendo folhas, né, e vegetais para poder fermentar. Ele precisa das bactérias para fermentarem, para fazer a digestão, para transformar aquilo em ácidos graxos e carboidratos para poder sobreviver. Então ele passa o dia inteiro dormindo e comendo, dormindo, comendo, dormindo, comendo. A vida dele é inativa, é uma vida Herbívoro, muito. né? É a vida de todo herbívoro é essa, né? Todo herbívoro tem duas características, eu diria três características que são comuns a praticamente todos os herbívoros. Primeiro, não param de comer. Exatamente. Param, não podem parar de comer. Eles só param quando estão dormindo, né? Quando não estão dormindo, eles estão comendo. Isso acontece porque a densidade energética dos vegetais é baixíssima. E a densidade Exatamente. mineral também. Aí me gera a segunda observação. Todo herbívoro depende de fermentação. Exatamente. Porque ele, herbívoro, ele não tem a capacidade do vegetal, ele obter todos os nutrientes que ele precisa. Na realidade, todo herbívoro, isso vale para o primata herbívoro, muito parecido com a gente, como o gorila, isso vale para a Uhum. vaca e para o urso panda. Todo herbívoro tem Uhum. aparelho fermentador, que vai variar, claro, a vaca é ruminante, o gorila não é, então você tem Numa variação. coabitação com as bactérias para poder fermentar e poder produzir os ácidos graxos que ele precisa para formar gordura, para formar proteína. A própria decomposição das bactérias no intestino desses animais vai Exatamente. formar os aminoácidos que vão ser absorvidos para formar a proteína dele. O próprio músculo que a gente vai comer de uma vaca vem dessa decomposição das bactérias, né? Exatamente. É, Então, é, assim, ó, a gente é vegetariano, a gente é vegano, né? Que a gente nasceu para ser assim, porque a gente não tem garra, não tem dente, né? Que esses argumentos. Eu ia dizer imbecis, mas eu não vou dizer isso não, porque pode ofender, né? São argumentos pouco científicos, né? Mas dizer que a gente nasceu para ser vegano é ignorar completamente a anatomia do nosso sistema digestivo, né? não, a gente, na verdade, é um ser que se originou no vegetarianismo, Sim, manteve algumas particularidades porque garantiu a sobrevivência. Então, a questão a questão energética, a questão da energia, conseguir energia suficiente para sobreviver a períodos de fome, de dificuldades, era crucial. Então, a gente manteve, por exemplo, a amilase salivar para digerir saliva, por exemplo, digerir amidos, a gente manteve. Então, a gente tem características de quem pode comer vegetal. eram, Então, né? Da época que a gente era vegano. isso, exatamente. Mas a gente também tem muito, aliás, tem muito mais características. No livro eu coloco bem isso. Essa comparação do sistema digestivo é muito interessante, porque para mim, assim, fica muito evidente que a gente tem um sistema digestivo totalmente para carnívoro, né? Na verdade, super carnívoro até. Aquele Sim, estudo que o Saladino coloca no livro dele ali do nitrogênio 13, né, marcando ali o nível de proteínas que se comia há 30, 40 mil anos
era acima dos lobos e dos leões. Era um nível muito superior de carnivorismo. É Então, verdade. assim, ó, o que tu tem no alimento de origem animal? Tu tem todos os aminoácidos que tu precisa, completo de aminoácidos, inclusive alguns aminoácidos que tu não vai encontrar no vegetal, tipo a taurina, a creatina, né, um conjunto de Sim. aminoácidos. Tu vai, tu vai no animal criado a campo, que pasta, por exemplo, que é o mais comum da pecuária, tu vai ter um perfil de gorduras bem interessante. Vai ter um ômega 3 e ômega 6 uma proporção bem adequada, 1:6, 1:8. É uma proporção bem interessante, que para nós é muito boa, né? Ao contrário de uma alimentação convencional, com muitos óleos vegetais processados, que vai para 1:20, ou até um pouco mais, que é bastante inflamatória e cancerígena. Então, a gente tem um perfil de gorduras, ali nas gorduras saturadas e poliinsaturadas, é um conjunto de gorduras que tem no animal. Esse conjunto de gorduras é uma fonte de energia extremamente potente, ela é bem mais potente que o carboidrato como fonte de energia, além de serve como energia instantânea para o organismo, é uma energia que serve instantaneamente, a menos que tu coma carboidrato, que aí tu vai o carboidrato, como ele tem toxicidade também, ele precisa ser mantido no nível mais controlado, mais estreito, por isso a insulina, né? O carboidrato é consumido na hora, né? Na hora que tu comeu o carboidrato, tu está fazendo uma atividade física intensa, tu vai consumir o carboidrato e tu vai conseguir controlar ele em uma faixa mais estreita. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que glicemias acima de 120, 130 são tóxicas em certa medida. Vai provocar glicação em proteínas e em ácidos graxos em alguma medida. E isso não é bom. Não é bom. E quando se comparava, antigamente, se comparava o perfil de Só uma- aminoácidos. Pode é, falar. Você falou uma coisa, não é bom essa hiperglicemia, oxidação, glicação e tudo mais, independente deste carboidrato estar sendo consumido de forma a fornecer energia durante o exercício. Acho que isso é importante o pessoal entender, porque quando o pessoal fala, ah, não, mas eu pratico exercício, eu como carboidrato, mas eu queimo 10.000 calorias lá fazendo triatlo. Tudo bem, você está queimando 10.000 calorias, mas o carboidrato ele subiu na tua corrente sanguínea. Então ele Não, causou oxidação. Tá entendendo? Você consumiu exatamente. ele, A- ele causou. a- Se tu medir a glicemia uma hora depois ou 2 horas depois, tu vai ter uma ideia do teu comportamento de glicose após cada alimentação. Cada alimentação que tiver, principalmente carboidrato, tu vai ter uma liberação de insulina e tu vai acompanhar o pico de glicemia. Então vai ter aquela variação da glicemia subir e depois baixar. Isso, Aham. o baixar é necessário porque faz parte do controle homeostático mesmo, mas esse pico vai provocar oxidação. A oxidação não é boa. A gente não é tão vulnerável a ponto de um dia comer um monte de bolo e morrer disso. Ninguém vai morrer disso. Mas que tu glicou, tu Sim. glicou. O organismo tem mecanismos reparadores para poder reverter isso. Então, na verdade, o dano maior acontece no sistema, numa questão muito mais de continuidade, uma linha de continuidade. Ou seja, tu vai mantendo esse processo continuamente. Aí, é por isso que eu digo, eventualmente no fim de semana tu pode dar uma jaqueada, bota o pé na jaca, vai para viaja, sai um pouquinho da linha, não tende a não acontecer nada. Até em termos de hormesis, isso aí te dá até um certo equilíbrio, assim, não é uma coisa necessariamente ruim, a menos que seja uma pessoa autoimune. Ou seja, quem é autoimune necessita uma vigilância maior, necessita ser mais obsessivo, mais regrado, né? Quem é apenas metabólico, eu acho que consegue ter esse jogo de cintura e ter uma vida um pouco mais tranquila nesse Sim. aspecto. E o que que o alimento animal tem? Ele tem aminoácidos completos, tem vitaminas como a B12, que é exclusiva do animal, né? Que é a grande questão que todo mundo diz, se ser vegetariano é uma coisa tão natural do ser humano, ele não precisaria ter que estar suplementando B12 continuamente. Isso é uma coisa óbvia, né? Porque, Esse é o uh, argumento que a gente não precisa nem ir muito longe. A gente já mata toda a estratégia de veganismo com esse argumento. Né? Já... exatamente. E se tu pensar que existe um conjunto, porque não é, digamos, quando tu tem a B12, tu não tem só a B12, tu tem o zinco, tu precisa menos vitamina C, porque tu não está oxidando tanto, as vias a vitamina C vai precisar para o metabolismo do carboidrato,
E aí tu vai precisar menos, se tu comer menos carboidrato, tu vai precisar menos vitamina C. Na carne já tem um pouquinho de vitamina C. Por incrível que pareça, tem um pouquinho de vitamina C na carne. É o suficiente. É o suficiente. Vai ter magnésio, vai ter vários. Se tu especialmente usar uma alimentação de cabo a rabo, como diz o Saladino, né? Uhum. Cabeça cauda, tu tem ali, também tu vai encontrar caldo de ossos, vai ter um monte de outros aminoácidos, vai ter colágeno. Olha, é uma riqueza impressionante. Então, tem a gordura, tem as proteínas e aminoácidos de alta qualidade, as vitaminas, os aminoácidos essenciais, que são aqueles que se tu não comer, tu não vai sintetizar, tu precisa ingerir eles para poder funcionar de maneira adequada, especialmente a nível mitocondrial. Acho que a questão toda é a mitocôndria. A mitocôndria ela vai precisar, tu tem várias linhas de respiração e tu vai precisar de todos os cofatores. Então são pequenas quantidades, mas se tu não tiver isso, tu não vai funcionar de uma maneira ótima. E o alimento animal dá todos os cofatores, todos, inclusive o sal também, que é um componente importante. E que mais? O perfil de gorduras também, eu não tenho nenhuma dúvida que é extremamente saudável, né? Existe uma discussão em relação ao LDL, teria risco. O triglicerídeo realmente é um tipo de gordura que não provém do alimento de origem animal. O triglicerídeo vem sempre do carboidrato. Então, hipertrigliceridemia é uma gordura que vem de vegetais calóricos que, para proteger o organismo dos picos glicêmicos, o organismo armazena na forma de triglicerídeo. Então, as pessoas podem ficar bem tranquilas. Quem faz uma dieta carnívora baixa triglicerídeos mesmo, vai para 60, 80, 50. Esse é o perfil que a gente vê na clínica assim, o dia inteiro. E essa questão do LDL é uma questão ainda discutida, né? Porque o LDL LDL alto tem risco de doença cardiovascular. Eu acho que é tu pensar assim, ó, é como tu ter um tanque de gasolina com gasolina adulterada. Quanto maior o tanque, mais volume adulterado tem. Se tu tem um tanque menor, tem um volume menor adulterado. O problema não é o volume, o problema é a adulteração. E a adulteração que Sim, acontece com LDL decorre da oxidação. Para mim é uma coisa bem isso evidente, é assim. Tu, tu pode claro, medir o né? LDLA, o LDLB, ou medir a APO também, tu pode fazer algumas medições, mas eu estou muito tranquilo com o meu LDL de 200, 250, 300, não vejo risco nenhum, porque, inclusive, pessoas com hipercolesterolemia familiar sem oxidação não tem riscos maiores do que quem tem um colesterol normal, entende? Inclusive ao contrário, né? Pessoas em UTI com colesterol mais baixo, com LDL mais baixo, têm um desfecho pior. Então, Exato. tudo fala. Na Covid também aconteceu a mesma coisa, né? A gente via pacientes com vitamina D baixa, mais pressão, mais morte. Pacientes com LDL baixo, mais morte, mais penalização. Então, eu acho que o LDL, assim como a vitamina D, que é um esteroide, é um pró-hormônio, eles são, na verdade, protetores. Eles só não precisam estar, é só não mioxida eles, porque aí também eles não pede milagre, né? Tem que entender esse aspecto, assim. É. No outro lado, bom, a gente viu aí o que é que a carne tem que nenhum outro alimento tem. E, ao mesmo tempo, isso aí acaba gerando consequências se você não come. Né? Me vem aqui a cabeça rapidamente aqui a questão da diminuição, até mesmo diminuição de saúde mental por conta da diminuição da ingestão da B12. Né? A gente sabe, infelizmente, a gente não pode colocar causa e efeito aí, mas existem vários estudos associativos mostrando uma tendência ao autoflagelo, uma tendência ao suicídio, uma tendência à depressão, né? Em pessoas que são. Prejuízo cognitivo em idosos, a demência está associada com deficiência de B12 também, não a demência genérica, né? Não Alzheimer especificamente. Mas Uhum. deficiência de B12 está associado com demência, deficiência de B12 na prática clínica, mesmo deficiências pequenas como 400, que passou a 350, que, digamos, em nível laboratorial, nem se considera deficiência de B12, mas na minha prática, abaixo de 500 eu começo a abrir o olho. Às vezes Sim. uma melhora de alimentação ou uma reposição de B12, para esses pacientes melhora muito fadiga, melhora a dor de cabeça, melhora algumas mialgias. Então, a B12 é bem importante. Além da B12,
próprio perfil lipídico, o cérebro, quase todo ele é água e gordura. Bainha de mielina é gordura, né? O cérebro é todo gordura. O sistema nervoso periférico central é gordura. Então a gente precisa de gordura. Eu não consigo imaginar, quando tu faz uma dieta de baixa gordura, né? Uma dieta restritiva em gordura, ó, então vamos tirar a gordura desse cara. Vai comer só carboidrato, proteína e pouca gordura. O fígado vai fabricar LDL. Por que ele vai fabricar? Porque é essencial. Ele não vai deixar a pessoa morrer sem gordura. Então ele vai fabricar LDL, vai fabricar lipoproteína para transportar a gordura adequadamente. E outra coisa, a B12, esqueci, eu ia falar alguma coisa da B12, mas esqueci. Alguém está falando da homocisteína aqui nas perguntas, aqui assim. São as vitaminas do complexo B, né, que são muito presentes nos alimentos de origem animal, né, em uma proporção bem adequada e vão ajudar muito em relação à homocisteína. Existem também, evidentemente, alterações genéticas, polimorfismos, que favorecem o aumento da homocisteína e aumento de risco de inflamação, mas, na verdade, a gente pensa, digamos, eu penso muito no indivíduo geral, né, no indivíduo como espécie. E depois tu vai ter que realmente, cada caso é um caso, vai ter variações genéticas que vão indicar que tu tem que fazer um tratamento mais específico, tentar ajudar especificamente aquele problema, se fazendo, a minha primeira proposta sempre é tentar mexer nas coisas que são simples e estão no modo de vida, né? Para depois entrar com intervenções medicamentosas. Eu acho que você estava falando em relação à B12, Cláudio, era no que diz respeito à questão da saúde cerebral, você estava falando de uma dieta de baixa ingestão de gordura, como ela pode afetar a saúde cerebral, porque o cérebro é pura gordura. Isso. A outra coisa, assim, tem trabalhos com estatinas mostrando que pacientes com LDL baixo, eles têm uma piora cognitiva com o tempo. O prejuízo cognitivo é maior do que tem o LDL mais alto. Isso sem considerar a oxidação do LDL. Então, ou seja, o LDL é um fator, um LDL mais alto é um fator protetor cerebral, oxidado ou não. Obviamente, a gente está pensando num não oxidado, é muito melhor, obviamente. Ninguém quer um LDL oxidado. Mas o LDL é protetor nos desfechos de acompanhamento de longo prazo, na parte cognitiva. Não. Então, eu lembrei dessa pesquisa porque eu acho bem interessante. Assim como a B12 é protetora da questão cognitiva em idosos, no envelhecimento, também o LDL tem uma correlação, uma associação positiva com nível mais alto de LDL. O que eu gosto muito de citar quando a gente começa a entrar nessa seara do LDL, fala um pouco sobre estatina e tudo mais, é que cada caso é um caso. A gente fala sobre o LDL e aí sempre tem alguém aqui que vai olhar, vai escutar a gente falando sobre isso e vai dizer assim, então eu não preciso nem me preocupar com o LDL. Aí começa a puxar um fio de raciocínio que diz assim, eu como bem, eu não preciso me preocupar com o LDL, o meu LDL subiu, mas isso não é um problema. Só que depende. A gente tem que ver se o LDL era 130 e de repente seu LDL está 500 porque você começou uma dieta carnívora, calma, a gente não tem nenhuma evidência de que um LDL dessa altura subindo assustadoramente seja benéfico. Também não tem evidência de que ele possa causar um problema, mas também não tem que ele não possa, né? Então a gente fica sempre tem que esses estudos em relação a carnívoras, cetogênicas, estão começando. Está se entrando num nível de detalhamento que não se fez, até porque eu acho que não tem interesse. Com a pesquisa do livro, eu vi assim, olha, o que tem interesse, se criou um fármaco que vai intervir, e que vai solucionar um problema que existe ou não, que seja criado ou não, vai se investir em pesquisa. Se não tem isso, dane-se. Então, assim, pesquisas independentes são importantes, pesquisas crowdfunding para pesquisar certos itens, tem o Diet Doctor, por exemplo, faz um trabalho interessantíssimo de pesquisa de banco de dados, tem muita gente pesquisando esse tipo de coisa, e é muito importante isso aí. Está conduzindo alguns estudos agora também, né, com relação àquele fenótipo hiperrespondedor, que é um fenótipo, né?
Exatamente. Então, isso vão ser trabalhos que vão esclarecendo, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ter uma maior evidência em relação a isso. Eu não acho que a gente precise fazer sempre estudos duplo cego randomizados. Eu acho que isso aí, digamos, com o volume de informações, com os bancos de inteligência artificial, com os programas, a gente pode fazer como estão fazendo em relação aos hiperrespondedores de massa magra, né? São os Uhum. magros com hiperrespondedores, que fazem picos de LDL numa dieta mais cetogênica. Esse tipo de estudo, que tu pega assim 2, 3, 5 mil pessoas, um volume enorme de pessoas, e tem todo o perfil e digamos, tem um volume enorme de informações sobre índice de massa corporal, porcentagem de gordura, LDL, triglicerídeos, LDL-A, LDL-B, tem todo um perfil insulina, tem todo um conjunto de informações, e tu bota no banco de dados, eu acho que isso vai dar muitas informações muito significativas. A gente não, eu até acho que essas informações a indústria já tem, eu acho, sabe? Mas eles não têm interesse. Pode parecer teoria da conspiração, mas eu acho que eles já sabem muitas coisas e não abrem, né? Ou Sim. estão tão enviesados que o negócio é ganhar dinheiro e nem estão vendo, não tem esse interesse também. Mas eu acho que a gente tem uma perspectiva promissora com a inteligência artificial, com bancos de dados maiores, para investigar esse tipo de alterações e acompanhar esse tipo de pacientes, esse tipo de respostas individuais, assim, só que tu tem um grupo maior que consegue entender melhor o que está acontecendo. Sim. Até porque tu pode também registrar o que é que tu está comendo, tu pode ir Tá. fotografando, tu pode ter registros mais atualizados, não é uma coisa. Tá mais simples agora as coisas. Isso, você tem, na sua mão você tem uma super câmera que você pode fotografar aquilo que você está comendo e isso aí já serve de dado científico, né? Porque é exatamente o que você está comendo e pelas porções você já consegue ter uma ideia da massa, né? Então isso é hoje fazer esse tipo de estudo está muito mais fácil. Tanto é que a própria Apple tem no aplicativo Saúde alguns estudos que são feitos dentro do próprio aplicativo Saúde que você pode se inscrever e que ele passa a registrar, por exemplo, caminhadas, passa a registrar um bocado de coisa, entendeu? É bem interessante isso aí, essa vantagem que nós temos hoje Uhum, da tecnologia funcionar para a gente. Aqui na live, por exemplo, tem um amigo, Daniel Momed, que ele é entre aspas, cobaia desse estudo do Dave Feldman. Ele mora no Canadá e uhum, viajou para os Estados Unidos para ser parte. Então, ele faz parte desse estudo. Ele é um dos dados, um dos N uhum. que está lá é ele. Né? Então, ele está Muito acompanhando. bom. É muito interessante. Cara, como é que a gente faz para combater essa onda de veganismo, cara? Porque assim, a gente já viu que não está com nada. Do ponto de vista de saúde, a gente sabe que do ponto de vista, eu não vou entrar aqui na questão ambiental, até porque não é a nossa área, e tem outras lives que eu já fiz com pessoas que entendem desse assunto, então não vou nem entrar nisso aí. Mas do ponto de vista de saúde, o veganismo é uma furada. Se a gente pensar em veganismo, o raw vegan, né? O cara que é raiz, vamos dizer assim, aquele vegano que não come nada de processado, esse cara vai ter uma melhora inicial, que é aquela fase de namoro, né? Que é quando ele deixa os ultraprocessados, vira vegano Uhum. comendo só bicho, só planta, né? Sem E depois ultraprocessado vegano. ele vai consumir um pouco da reserva de aminoácidos dele muscular, vai consumir, se autoconsumindo. De alguma maneira vai fazer isso. Exatamente. Eu, Se a gente eu, pega eu acho assim, ó. aí talvez até tenha uma fasezinha de namoro. Mas quando a gente pega, por exemplo, essa galera mais jovem, né? Porque o que acontece muitas vezes, Cláudio, é que hoje a gente tem uma gama de artistas, de pessoas famosas, dizendo que estão se tornando veganas e estimulando crianças e adolescentes a serem veganos sem nenhum tipo de orientação. Então, esses meninos simplesmente param de comer carne, já tem uma alimentação horrível, com biscoito recheado, Uhum. churros e por aí vai. Param de comer Suco carne, de que era, fruta. era aquilo ali que ainda conseguia sustentar uma boa alimentação, e adoecem assustadoramente. Então, a gente precisa combater isso de alguma forma, a gente precisa trazer informação para as pessoas de alguma forma. Eu acho que o seu livro é uma excelente ferramenta. Você pensa em outras estratégias? Fala um pouquinho para a gente. Eu penso numa ideia assim de não combate. É uma ideia de verdade, sempre trazendo a verdade. A minha ideia é tipo assim, a verdade que a gente conhece, né? A nossa verdade que é evidente.
Essa é uma coisa importante também. A gente pode dizer, a gente vive num mundo de pós-verdade, tudo, não existe a verdade. Eu discordo disso. Eu confio nos meus sentidos, na minha experiência. Acho que ela não é uma regra para o mundo inteiro, é uma coisa pessoal, mas acho que as pessoas têm que acreditar no que elas estão vendo, no que está acontecendo com elas, nas evidências. As evidências nada mais são do que um método para poder apurar os nossos sentidos, não cair em roubada, né? Então, acho que a verdade, ela é para ser dita, a tua experiência, o fato de dizer assim, olha, um terço dos meus pacientes estão autoimunes, isso não quer dizer que isso seja uma verdade científica, mas digamos, é uma experiência a ser considerada para ver se isso replica em outras pessoas, as pessoas que atendem pacientes genéricos, digamos que não são triados, né? Uma coisa é tu tem uma clínica de psiquiatria, tu vai atender paciente psiquiátrico, né? Mas se tu tem uma clínica no hospital, por exemplo, que é um ambulatório de doenças crônicas em geral, vai chegar aos pacientes em geral com doenças crônicas. Então, talvez ali tenha um viés de ter mais doença autoimune. É possível, porque é um hospital terciário. Mas eu digo assim, ó, acho que a grande ideia em relação ao veganismo é assim, ó, questão de mal da carne, a gente tem que desmistificar completamente, porque isso aí não tem base científica nenhuma, então eu acho que eles já sabem isso, mas volta e meia tem uma pesquisa de uma associação de não sei o quê, associando carne ou uma proteína da carne que faz mal, uma substância que faz mal. E aí tu vai ver a pesquisa não tem pé nem cabeça, né? O título fala uma coisa, a chamada do jornalista é outra, a conclusão é outra, nada conversa com nada. Então, isso é o normal, esse é o modo comum assim da imprensa. E isso, para mim, não, não é por acaso. Isso aí, a gente tem que saber que existe uma agenda. Por isso que o nome do livro original era Agenda contra a Carne, mas aí um primo meu disse, bota a guerra, porque a guerra é uma coisa mais forte, tá bem. Mas, na verdade, existe uma agenda que favorece o vegetarianismo, porque o vegetarianismo favorece o processado, favorece as pessoas ficarem mais doentes, então a indústria da doença lucra também com o veganismo. A taxa de fertilidade cai da população, existe uma agenda de redução populacional também, para mim não tem nenhuma dúvida disso. Então, eu acho assim, em sabendo que a carne não faz mal e querendo implantar uma agenda vegana, se ataca depois a pecuária. Porque o gado emite metano, emite CO2, não sei o quê, gasta milhões de litros de água. Tá? Isso tudo se tu lê Sacred Cow, né, tu deve ter lido também, tá Sim. bem claro que não, né, que não faz sentido nenhum. E tem outros livros também nesse mesmo sentido, mostrando que realmente uma produção de pecuária regenerativa, de um modo bem feito, que não é tão difícil também, ele mais ajuda o ambiente do que prejudica. Muito mais, né? É uma coisa impressionante também. Não tendo mais argumentos, eles vão apelar pela essa questão mais moral, de justificação de virtude. Eu sou do bem, eu sou bonzinho, eu como vegetais, eu não mato animais, não sei o que mais. É toda é uma justificativa de virtude. Está mostrando que tu é um cara virtuoso, que é um cara que se preocupa com o ambiente, se preocupa com os Uhum. animaizinhos, se preocupa com tudo. Essa preocupação eu acho muito idealista, muito idealizada, mas é manipulada. Então, cabe a gente ir falando isso aí. Mas também, eu não quero guerra com ninguém. Eu acho que cada um faz a sua opção. A minha preocupação, na verdade, que eu tenho, que eu acabei me tornando muito cético em relação a diretrizes centrais, sabe? Essas regras que tu tenta centralizar e criar uma norma geral, elas tendem, tipo aquelas, o Soto fala muito bem disso aí, da questão das consequências tu cria um ato bem intencionado, aquela história dos ratos na China, vamos pegar cada cidadão chinês que conseguir um rato vai ganhar 1 iene. Aí os caras começaram a criar rato para poder pegar mais dinheiro, tu entende? Então, o que num primeiro momento parecia que ia solucionar o problema e acabar com a ratazana de Pequim, por exemplo, acabou virando uma indústria de chinês criando rato para poder ganhar dinheiro. Então, essas políticas centralizadas, né, e vindas de governos, para mim, eu sou muito cético quando diz assim, vamos tentar criar uma agenda para proibir suquinho.
eu acho que tem que ter consciência. Eu sou a favor da questão da conscientização e menos centralização. Ter um Entendi. debate, deixar as coisas acontecerem. Tu vai ter sociedades, por exemplo, sociedades científicas, né? Por exemplo, a Sociedade de Cardiologia patrocinando Doriana. Eu não consigo entender isso aí. Mas isso tu sabe por que que acontece. Isso aí tem interesses evidentes, assim. Então, não vai esperar que eles nos salvem. Eu acho que a gente tem que trabalhar conjuntamente, né? Não, digamos, ir nessa onda de criar diretrizes globais. Tu vai te posicionando como grupos. Eu acho que o trabalho de vocês da rebelião eu acho muito interessante. Acho uma coisa aberta de discussão, uma proposta muito interessante também. E eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que o caminho é não centralizar, não criar diretrizes, não criar, dar uma autoridade para uma pessoa, para uma entidade. Eu acho que tem que ser uma coisa descentralizada, vários grupos pesquisando, trabalhando. Não dá para contar com a indústria farmacêutica para curar as pessoas e ajudar a reverter doença. Eu acho que eles não estão para isso. Talvez em algum momento o próprio sistema mude, né? Porque Sim. está ficando inviável assim os custos do sistema de saúde, de tecnologia, de investimento de remédios, está tudo muito fora. Assim, os custos com tratamento oncológico, por exemplo, são altíssimos. Eles vêm cada ano superando recordes e a longevidade das pessoas não aumentou muito. É meses em relação a décadas. Não é o que a gente pensa assim. Ah, não, houve um avanço real. Não é bem assim. Então, eu acho que nesse sentido, assim, acho que eu vou deixar tu falar um pouquinho, porque senão. Não, cara, eu quero demais te agradecer a tua participação, né? Acho que a galera gostou bastante da live e realmente foi um prazer conversar com você, né? Você descrever um pouco mais, detalhar um pouco mais a ideia e o processo do livro foi muito interessante. O livro, galera, o livro é genial, tá? Eu acho que vale a pena demais. O livro chama A Guerra contra a Carne. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que se pode conseguir. Eu não sei se está só no Kindle, se tem outras fontes, tá? E queria que você deixasse sua mensagem aí pro pessoal do final. Olha, o livro tá o e-book está no Kindle, tá por entrar em promoção, tá? Tá bem acessível no e-book. Quem gosta de ler em e-book, Ah, é? Tá. tá tá por entrar em promoção o livro. Ele tá no Kindle limitado, mas se tu quiser comprar, eles me avisaram que ia baixar para 12,50 para poder entrar numa promoção agora nesses dias. Não sei se já, eu não estou acompanhando esse aspecto. E o livro físico, eu tenho uma equipe de vendas no meu Instagram, pode clicar ali, vai aparecer o WhatsApp da equipe, e a gente manda para todo o Brasil. Não tô com dificuldade de mandar para o exterior, porque os custos de correio, de remessa, é muito alto. Não consegui inscrever o livro Tá 12, físico. para o pessoal que quer comprar no Kindle, tá 12,39. Exatamente. Eu já comprei, eu já Ah, cópia, já aviso logo, já comprei a minha já. Obrigado. Olha só, e o livro físico, eu tenho uma equipe para venda do livro físico, a gente não conseguiu colocar na Amazon, teve algum problema no processo de se logar lá e se inscrever, não deu jeito, já tentei várias vezes, inclusive o pessoal da Livraria Santos, aqui no Sul tem a Livraria Santos, no Sul e um pouquinho em Santa Catarina, que tem o livro à venda, o livro físico. E algumas livrarias, alguns parceiros, eu também estou colocando o livro aqui na região Sul. O resto do Brasil vai pelo correio, a pessoa escolhe o tipo de taxa que quer, a gente cobra a taxa, né, reembolsa, cobra a taxa de envio e envia para todo o Brasil. Fora do Brasil está complicado, está bem complicado de enviar por causa do custo, tá? E Bem olha, avançado. eu acho assim, ó, a mensagem que eu coloco é assim, ó, o alimento, a carne, ela é realmente um alimento maravilhoso, tá? Não vejo risco nenhum à saúde, não vejo problemas nenhum. Tem muita variedade, tem muita forma de preparar e dá para usar outros alimentos também. Tu pode usar ovos, e pode usar vegetais também, dependendo da tua saúde. Eu acho que essa questão também do vegetal, o vegetal ele tem duas funções, uma função de prazer, que é uma função gustativa de um elemento que é importante na nossa vida também. Nossa vida não é só a funcionalidade, ou só a saúde é muito importante, eu acho que é um bem supremo, assim, para a qualidade de vida, mas também tu pode ter momentos de prazer e o vegetal, ele é
relacionado a esse tipo de prazer. Só que tem que pesar exatamente os riscos e benefícios de a tua saúde. Eu acho que as pessoas dizem assim, ah, não, mas eu sou saudável, então o LDL, foda-se o LDL. Não, É, não é bem assim. Acho que tem que saber a tua condição real de saúde. Uma coisa é tu achar que tu é saudável, outra coisa é tu medir a tua saúde, tu avaliar a tua saúde. Então, acho que um profissional como um nutricionista, um médico, um profissional que trabalha com saúde de verdade, ele vai ter condições de avaliar adequadamente a sua saúde, né? Ver todos os níveis de sintomas, órgãos, sistemas, exames, tudo, um conjunto completo de uma avaliação completa, né? Inclusive teu relato de vida, como é que tu está vivendo. Então, o vegetal entra como um alimento de prazer, como um alimento funcional também, ele pode te ajudar em termos funcionais. Eu acho que o vegetal tem potencial funcional, um sim. potencial terapêutico também, regenerativo, e tem um potencial de dano. Então, isso é uma coisa que é importante ter sempre claro, porque a questão entre o remédio e o veneno, às vezes, é a dose. E depende muito, então, tem a questão da dose. Então, por exemplo, assim, açúcar. Açúcar pode ser um prazer eventual, altamente viciante, né? Mas pode ser uma droga. Se tu vai usar todos os dias, ele é uma droga, no sentido de ativar vias opioides e ainda te provocar dependência química, ainda por cima te provocar hiperglicação, hiperglicemia, uma série de danos. Então, a dose é importante. E em relação às pessoas que têm essa sensibilidade mais autoimune, e isso é para qualquer pessoa também, às vezes a própria substância, a presença da substância, mesmo numa substância traço, uma quantidade mínima, pode desencadear efeitos imprevisíveis ou efeitos bem importantes. Assim. Então, a gente não é assim tão assim, não é uma questão material, ela é importante, mas ela não é uma coisa só matéria. Tem a sensibilidade individual. Então, senão não existiriam os choques anafiláticos, essas reações paradoxais com pequenos. Hoje uma paciente, essa paciente que eu falei, contei para vocês da questão da antitiroglobulina alta, né, que é um paciente com terreno autoimune, uma coisa que ela tinha é o seguinte, ela tomou melatonina, 3 miligramas, e ela teve um efeito paradoxal. Ela tinha insônia com a melatonina. Eu Interessante. tenho eu tenho um parente meu que toma um cafezinho de tarde, por exemplo, e 5 minutos depois ele dorme. Ele cai em sono profundo. Ele dorme, não é brincadeira. O cara dorme, começa a dormir, ronca, ele dorme com cafeína, que é justamente um estilo. Eu, se eu tomar café de tardezinha, eu vou ficar até as 2 da manhã pensando, contando carneirinho, pensando no futuro, tu entende? Então, isso são reações idiosincráticas, são reações paradoxais que acontecem com os vegetais frequentemente, e não com os animais. Os vegetais têm essas possibilidades terapêuticas que é equivalente ao remédio, que pode ter um efeito proporcional à massa, né, o efeito de massa, de quantidade, e tem um efeito também que não depende da quantidade, é a especificidade do vegetal. Isso é uma coisa que as pessoas, em relação à homeopatia, têm muito preconceito em relação a isso. Porque dizem, não, o remédio homeopático é tão diluído que é água. Mas não é essa a história. A questão da diluição da homeopatia é porque ele só vai funcionar dentro de uma especificidade, um paciente que é sensível àquele medicamento. Como é que tu sabe que ele é sensível? Pelos sintomas. O sintoma vai te descrever a sensibilidade dele. Então, um paciente, por exemplo, que é alérgico ao glúten, às vezes só. A minha mulher, por exemplo, está fazendo um dia, fez pão um dia, só de inalar um pouquinho da poeirinha da farinha, ela começou a tossir, 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 tossir. Então, isso aí são sintomas de hipersensibilidade. Então, isso acontece. Então, as pessoas têm que estarem atentas ao seu dia a dia. E na verdade, eu acho que algumas sugestões de modo de vida são relativamente simples. Então, algumas coisas são fáceis de implementar. E as pessoas se escondem muito sobre essa coisa, o momento ideal para emagrecer, final do ano, esse ano eu vou perder tantos quilos, esse ano eu vou fazer tal coisa. Não tem que esperar o final do ano para fazer isso, faz agora. O momento é agora, a gente vive no agora, faz agora. Não tem que esperar, não tem momento especial, o momento é agora. Quer mudar, muda agora. Exato. Digamos, é o meu foco muito. Dizer, ó, Muito. quer sair da zona de conforto, quer uma coisa radical, quer uma coisa mais lenta. Eu gosto de coisas radicais, eu gosto de coisas assim, mais imediatas. Assim. Aham. E, e os meus pacientes, eles são convidados a embarcar nessa. Alguns embarcam e depois saem, eles não querem, eles querem uma coisa mais lenta. Tudo bem. Eu tive pacientes que foram numa dieta
digamos, variando entre low carb, aí um pouquinho mais de carboidrato, aí depois entrava um pouquinho em cetose, aí saía de novo. E um processo de um zigue-zague, assim, de 1 ano, 2 anos, tá bem, é o caminho da pessoa, né? Mas eu sou eu tenho uma proposta mais direta também em relação a isso. Cara, que E às show. vezes as coisas mais simples têm muito impacto, assim, eu gosto de coisas simples, a lei de Pareto, para mim, eu adoro a lei de Pareto, né? Pegar 80%, 90% do que tem mais impacto e vou trabalhar naquilo ali. Os outros 10% depois eu vejo. Eu acho que isso aí é uma coisa, é uma teoria que eu acho que é uma ideia que eu acho que é muito interessante também. E a ideia também que a gente não é assim, não tem que estar sempre na homeostase. Ah, não, vamos viver no equilíbrio. Não, não vivemos no equilíbrio. Nós vivemos entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Entre o equilíbrio e o desequilíbrio, e por isso a gente faz musculação, a gente corre, a gente rala, né, estuda, passa dificuldades, porque a vida é isso, não é uma coisa, não é uma regrinha assim estável, linear, né? Exatamente. Mas espero que a Exatamente. conversa tenha sido produtiva, que as pessoas Foi tenham aproveitado alguma show, coisa. extremamente produtiva, extremamente agradável. Você é uma figura. Adorei te conhecer, porque eu só digitava com você. Hoje é que a gente teve a oportunidade de bater papo. Espero que quando você Legal. estiver viajando, vier aqui por cima, aqui em Fortaleza, por favor, farei questão de tirá-lo da sua dieta. Ah, não tem problema, não tem problema, ninguém é de Porque ferro, não, isso faz parte da vida. você não falou que tem que sair da zona de conforto, né? Então, Isso, vou lhe levar para comer iguarias carnívoras daqui do Nordeste, mas também vou que beleza. levar para comer iguarias carboidráticas daqui do Nordeste também. Também Que tem, né? fornecimento. Tem coisa boa. E falaram Ah, muito da tal buchada de bode, não sei o quê. Ah, isso aí vai agora, ter. Beleza, buchada de bode, língua, panelada, isso aí vai ter. Mas vai ter também um cuscuz de tapioca, né? Que é a parte carboidrática da história. Doutor Cláudio, muito beleza, obrigado beleza. amigo, pela live, pela conversa, foi show de bola. Obrigado. Um abração para todos. Valeu a conversa, tá? Eu, hein? Boa Um noite. abraço. Boa noite. Tchau, pessoal.